Saudamos com paz, Senhor. Os irmãos podem se sentar no dia. Glória a Deus. Podem se sentar. É sempre um privilégio, né, irmãos? Apesar de toda a responsabilidade que eu sempre falo, né? Apesar de eu dizer sempre que eu não sou um pregador eloquente, mas a gente faz aquilo que foi chamado para fazer. E a gente aprende desde criança que a nossa missão é ir e pregar o Evangelho. E aí, baseado nisso, a gente precisa fazer aquilo a que fomos chamados, né? Não dá para descansar, relaxar, né? Hoje é um culto atípico, né, dos cultos que eu participo aqui, porque geralmente eu participo de cultos que ou é ceia ou é culto de congresso, alguma coisa assim, de aniversário. Aí eu perguntei pro Rafa assim, mas e aí, hoje é culto dos jovens, com os jovens ou para os jovens? É um culto com os jovens, mas é um culto com os menos jovens? É um culto para Deus, como todos os cultos devem ser, não é isso? Porque é Ele que nós viemos cultuar. Eu preparei um esboço aqui, e toda vez que eu usar a palavra jovem, entenda que você que está aí sentado é um jovem, independente da tua idade. Porque aqui eu estou objetivando substituir jovem por filho, e todo mundo que está aqui é filho. Ainda que, por exemplo, eu não tenha mais o meu pai, não tenho mais minha mãe presentes comigo, mas eu sou filho dos meus pais. Somos todos filhos. Eu já não tenho mais uma idade para ser chamado de jovem, mas eu já fui jovem. E eu faço parte de uma geração cujo título eu trouxe aqui para esta ministração, e que nós vamos ler em 2 livros diferentes, como sempre eu costumo fazer, 1 ou 2 versículos, né? Então nós vamos ler um versículo em cada um dos livros. E o tema dessa palavra é sobre uma geração que não se vende. Fala comigo aí, uma geração que não se vende. Uma geração que não se vende. Abra sua Bíblia aí, sentado mesmo em Romanos. Nós já tivemos uma leitura que faz parte da liturgia, uma leitura oficial com a pastora Beatriz. Todo mundo já ficou de pé, já leu. Então agora você pode ficar sentado e leiamos aí em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, é um versículo voltado aqui para todos que estão aqui, para essa geração. Se eu estou nesta geração, é porque faço parte dessa geração também, né? Todos que têm menos de 200 anos são jovens hoje. Então aqui, vou ler conforme a versão que eu usei, que é a NVI. É diferente um pouquinho da que vocês estão lendo aí, que é King James, tá bom? Aqui está escrito assim, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus. Ou seja, essa renovação da mente é para todos nós. E agora leiamos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Para quem não encontrou, está aqui no telão aí. Aqui diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Fala comigo assim: geração eleita. Geração eleita. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Nação santa. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Repete aí então. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavra, irmãos, para aqueles que gostam de anotar, eu trouxe 7 itens e vou falar muito rápido sobre eles. E estes itens, eles são identidade, coração, caráter, santidade, propósito, firmeza e direção. Claro que você não precisa decorar tudo isso aí, se você não notou, tá bom? Hoje, irmãos, nós temos vivido em um mundo onde tudo é negociável. Já repararam isso? Hoje, tudo é um negócio. E tudo é negociável neste negócio da vida. O que é negociável? Tudo. Os valores, os princípios e até a identidade. Mas o que é identidade, irmãos? Identidade é aquilo que te identifica, que te diferencia. Por exemplo, nós somos todos cristãos, somos um coletivo. Porém, nós somos um indivíduo, cada um é um indivíduo, certo? Esse indivíduo, ele tem uma identidade. Como é que você é reconhecido em alguns lugares da sociedade? É reconhecido por sua identidade. Se você vai em um determinado órgão público, você precisa se identificar. Como que você se identifica? Você fala só seu nome? Em alguns casos você precisa apresentar um documento. Esse documento é quem diz quem é você. Esse documento é através de um número que pode ou não ser consultado, que consta o seu nome completo, a sua data de nascimento, o nome do teu pai e o nome da tua mãe. É assim ou não é assim? Então, irmãos, essa sociedade hoje, onde nós vivemos, é uma sociedade onde há tipos de valores diferentes. Cada um valoriza aquilo que às vezes lhe convém. Há pessoas que se vendem através daquilo que lhe é conveniente ou daquilo que para eles são os valores. E quando eu digo de valor, eu não estou falando de valor financeiro. Eu estou falando destes valores que estão ali atrelados aos princípios. Quais são os princípios que nós vivemos? Um princípio cristão, correto? Então, irmãos, nesta sociedade de diversos valores, de diversos princípios e de diversas identidades, Deus, ele está levantando uma geração
que não se vende. Uma geração que não se dobra. E uma geração que não se perde. Lembra dessas palavras? Não se vende, não se dobra e não se perde. Essa mensagem, irmãos, ela é um caminho, ou seja, ela é uma rota. Mas ela é talvez uma exortação. E todos vocês que são filhos, ou todos nós que um dia já fomos filhos e não temos mais os nossos pais, em algum momento fomos corrigidos. Mas toda a exortação que o pai dá para um filho, ela tem um propósito, ainda que às vezes, pastora Beatriz, não entendemos o propósito. Às vezes a gente fica triste com algumas coisas que nós ouvimos. Às vezes nós talvez preferimos não ter ouvido aquilo. Mas esta mensagem ela traz uma reflexão de quem você é. E quando eu digo quem você é, que é uma pergunta, é como eu já disse outras vezes. Primeiro a palavra vem para mim. Então o Espírito Santo perguntou para mim assim, ó, quem é você, Coutinho? Então quando eu pergunto quem você é, na verdade eu estou perguntando para mim, não para você. E aí é uma reflexão. Quem sou eu? E se você quiser refletir comigo, você reflita. Quem sou eu? Nesse caso, quem é você? Ou seja, quem sou eu? São 3 perguntas, pastora. Como eu vivo? E onde eu chego? Mas aqui está escrito assim, da forma que me veio o texto. Quem você é, como você vive e onde você chega. Às vezes nós, dentro desse propósito, objetivamos chegar em algum lugar. Eu tenho uma meta, eu quero chegar em tal lugar. Mas nem sempre nós alcançamos aquele ponto onde queremos chegar. Não é assim na vida? E às vezes nós até chegamos de uma forma que não era a forma como nós gostaríamos de ter chegado. Exemplo, aqui o pastor outro dia falou que é uma igreja de concursados. Nós temos muitos concursados. Mas todos passaram, por exemplo, no primeiro concurso, numa área específica da que realmente era o que ele objetivava. Às vezes não. Às vezes eu fiz um concurso para essa área, mas eu até queria muito essa área. E aí eu fiz para essa outra também, fiz para aquela outra também. E em alguma delas eu fui aprovado. Mas às vezes eu fui aprovado numa área que não era aquela primeira área que eu buscava ser aprovado. Ainda assim, irmãos, nesse propósito, como todo mundo sabe, o propósito de Deus para a nossa vida é diferente do nosso propósito. Nós temos que ser grato, independente de onde estejamos, temos que agradecer sempre. Só de estar aqui é um privilégio. Dentro desse item da identidade, pergunte assim, ó. Pergunte para você mesma em voz alta assim, quem sou eu? Quem sou eu? Eu vou responder que dentro da identidade, você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa diferente. E está lá em Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó. Você é geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Que pertence a Deus. Antes de Deus falar, irmãos, sobre o comportamento, Deus fala sobre identidade. Mas dentro do comportamento, às vezes eu, Coutinho, erro quando eu esqueço quem sou eu. E é por isso que é importante lembrar
quem sou eu? Por isso que eu disse para você perguntar quem sou eu. E aí Deus te dá a resposta na palavra. Nós erramos quando nós nos vemos como um ser comum dentro dessa identidade, pastor. Quando eu me identifico como qualquer um, na verdade é um equívoco, é um erro. Porque eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. Eu não vivo como qualquer um e você também não pode viver como qualquer um. A verdade, então, desse primeiro tópico sobre identidade é que nós somos a geração eleita. E o que é ser uma geração eleita? O que é ser eleito? É ser escolhido. Então você é um escolhido. Você é uma escolhida. Escolhida de quem? De Deus. Ou seja, você que está aqui hoje não nasceu para ser igual, mas você nasceu para marcar uma diferença, para fazer a diferença. E aí, entendido isso, nós vamos ao segundo item, que é coração. Quem está anotando, anote coração. E aí, o Espírito Santo fez uma pergunta, mas foi uma pergunta em forma de um alerta. E o alerta é: cuidado com o que está roubando o teu coração. Meu Deus. Mas será que tem alguma coisa roubando o meu coração? Acredito que não. Mas a gente tem que estar sempre alerta. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Então, irmãos, depois da identidade vem o coração. Sabe por quê? O coração, porque tudo que você tudo que passa no teu coração vai influenciar diretamente naquilo que você se tornará. E tudo passa pelo nosso coração. Coração hoje, irmãos, o meu, o seu, principalmente o dos jovens, ele está sendo disputado. Há uma disputa pelo coração. Mas quem é que tem disputado o coração do jovem hoje? Principalmente do jovem não cristão. Vou falar um item aí, repete comigo aí. Aqui não tem ninguém que está sendo influenciado por isso. O coração de ninguém está nisso. Diz comigo aí: redes sociais. Redes sociais. Vícios. Fala aí, vícios. Vícios. Fala mais um item: relacionamentos errados. Relacionamentos errados. E fala mais um item só: distrações. Distrações. Na verdade, esses itens anteriores todos nos levam a uma distração. De onde está o nosso coração? Rede social, há tanto para falar isso aí que dava uma pregação de 3 cultos seguidos só de rede social. Vícios. Os vícios, irmãos, não é só de tabaco, não é só de bebida alcoólica, não. Existem vícios de bebida, por exemplo, não alcoólica. Existem vícios de hábitos. Existem vícios, por exemplo, de jogos online hoje, que aparentemente não traz problema nenhum, mas às vezes tira o nosso foco, coloca nosso coração em outro lugar, onde não é aquele lugar ideal para o nosso coração estar. E aí, qual a verdade nesse item? E dentro disso que eu estou falando, eu não vou especificar cada um dos itens, porque aí seria um culto de doutrina e não é isso que a gente veio fazer aqui hoje.
Nós só viemos trazer um alerta de onde eu deposito meu coração, quem está disputando o meu coração e onde meu coração deve estar. Então, uma verdade sobre isso é que quem ganha o teu coração, ou quem ganha o meu coração, controla o meu destino. Olha aí. Então, é um perigo onde o meu coração está. Meu Deus do céu. Terceiro item, irmãos, fala sobre o caráter. E aí tem uma pergunta que o Espírito Santo perguntou para mim assim: Coutinho, quem é você quando ninguém está vendo? Olha aí. Porque o caráter, irmãos, ele aflora quando ninguém está vendo. Por exemplo, tem aqui um copo d'água. Aí o pastor colocou aqui a água. Todo mundo viu, não viu? Aí tá eu e o Nicolas andando no centro da cidade. Eu não vou falar o nome da cidade porque tá gravando. Aí estamos eu e o Nicolas. Aí, por exemplo, a Raíssa estava andando na nossa frente e deixou alguma coisa cair da bolsa dela. E eu e o Nicolas vimos. Aí eu penso assim, serviria para mim, mas eu estou com o Nicolas. O Nicolas vai pensar o que de mim? Não, Nicolas, vamos devolver, Nicolas. O Nicolas, vamos, né, Coutinho? Vamos devolver a menina. Ops, a gente não sabe que é a Raíssa, tá, gente? Chama a menina lá, dá um cutucão, ó, deixa eu cair aqui. Vou falar uma coisa para vocês. Já identifiquei 2 ou 3 pessoas no centro dessa cidade que vocês vivem, onde sobe uma escada rolante e desce de um lado para o outro. Pessoas que estão furtando. Estão furtando, já identifiquei, porque eu fico lá parado, às vezes com o instrumento, esperando um veículo que a gente chama no aplicativo, só observando. Estão furtando bolsas que estão nas costas, estão furtando. Então estamos eu e o Nicolas andando nesse mesmo lugar, nesse ambiente, aí a gente percebe que a Raíssa está na escada rolante e alguém tentou mexer na bolsa, caiu algum objeto. O que eu e o Nicolas vamos fazer? Nós vamos devolver, certo ou errado? Certo. Aí a pessoa pode pensar assim: nossa, que bom caráter. Então, bom caráter é quando ninguém está vendo. É quando eu coloco o copo d'água aqui, mas não tem ninguém observando o que eu estou colocando. É quando eu não estou junto com o Nicolas e só tem eu e a Raíssa andando na escada rolante e cai um objeto da bolsa dela e ela não percebe e não tem ninguém vendo, nem câmera, né, pastor? Nem câmera. E aí, ainda assim entregue. Daí você demonstra, é uma das formas de você demonstrar o caráter. Existem diversas formas, aqui foi só um exemplo. Vocês entenderam essa parte? No Salmo 139, no capítulo 139, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim, ó, falando sobre o caráter. Biblicamente diz o Senhor assim, ó, quer dizer, o salmista diz assim ao Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo 2 diz assim, ó, sabes quando eu me sento e quando eu me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Ou seja, Coutinho, você não é o que você mostra ser no culto, ou quando está andando com o Nicolas lá no centro da cidade e faz uma, entre aspas, doação. Na verdade, você é aquilo que vive no secreto. E essa palavra secreto hoje foi dita aqui já, né? Sobre o fazer um propósito de oração, de jejum no secreto. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro desse item caráter, Deus, Ele não unge aparência. Deus unge, então, o bom caráter. Todo mundo tem caráter, uns bons, outros nem tanto. Mas Deus, irmãos, Ele unge aquelas pessoas que têm um bom caráter. É um requisito.
O quarto item é santidade. Meu Deus. E essa santidade, irmãos, não é quando você está na igreja, é a santidade em um mundo contaminado. Vivemos ou não num mundo contaminado? Vivemos, não é isso? Romanos 12, versículo 2 diz assim, ó: não se moldem ao padrão desse mundo. Foi o versículo que nós lemos aqui. Então, irmãos, quando nós somamos esses itens, ó, identidade, coração e caráter, nós temos estilo de vida. A santidade, irmãos, ela não é para ser um isolamento. Você não precisa se isolar no seu trabalho, no seu curso, não precisa se isolar dos seus parentes que não são cristãos, dos amigos, não é isso. Essa questão é sobre você ter um posicionamento. Repete aí: posicionamento. Posicionamento. Então é você se posicionar. Não é você se esconder do mundo, é se posicionar de forma diferente. Dá para viver em um mundo impuro, mas precisa de uma decisão diária. Eu não consigo viver num mundo impuro onde eu não tomo as decisões certas diariamente, cotidianamente. Todos os dias nós precisamos estar alerta e tomar essas decisões. O quinto item é propósito. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, tem um versículo que eu gosto muito. Eu já citei ele várias vezes, inclusive aqui. Mas eu quero dizer para você que é jovem, para você que é um pouco mais que jovem, para você que é mais que jovem ainda, para todos nós, então, eu quero dizer o seguinte: que independente da tua idade, você nasceu com um propósito. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó. Jeremias diz assim, ó: um dia o Gael vai ter a idade do Nicolas, ele vai entender. Lá em Jeremias está dizendo assim pro Gael, o Gael que é o caçula. E às vezes eu não consigo ler. Eu já falei aqui que às vezes eu não gosto de ler texto grande porque eu não consigo nem ler, irmãos. Não é porque eu não enxergo, não, agora eu ganhei óculos. É porque tem versículo que não precisa de ninguém falar mais nada. E aí fala assim, ó: antes de formar do ventre, eu te escolhi. Meu Deus. Coisa linda. Antes de você nascer, Obrigado, Jesus. Obrigado. eu o separei Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. e o designei profeta às nações. Irmãos, é claro que há quem diga, mas esse versículo não é para você, tem um contexto, não é para hoje. Mas se eu quiser que esse versículo seja para mim, ele será. Então, irmãos, depois que Deus alinha a tua vida até esse item de propósito, Deus ele revela o destino. E o problema que nós encontramos não é a falta de propósito, mas é o excesso de distração. Diz aí: excesso de distração. É algo que nós não podemos ter. E qual a verdade sobre esse item propósito? A quinta verdade aqui é que um jovem sem santidade não sustenta o propósito. Mas é claro que quando eu digo jovem, estou dizendo pastora, pastores, todos nós. Sexto item para a gente ir para a conclusão é a direção. Sobre a direção, então, eu disse que essa palavra é uma rota, né?
Então eu quero falar sobre o acertando o alvo. Uma vez eu fiz uma pregação nesse ministério falando só sobre o alvo. Juízes capítulo 20, versículo 16, diz assim, ó: entre todos os soldados havia 700 canhotos. Tinha canhoto lá, pastor. Houve uma época que até no Brasil diziam que não era uma coisa boa ser canhoto, mas a Bíblia está contradizendo esse pensamento. Ela diz assim, ó: haviam 700 canhotos, muito hábeis. Diz aí, muito hábil. E cada um deles podia atirar com uma funda. E o que eles atiravam? Eles atiravam uma pedra em um fio de cabelo. É fácil atirar uma pedra num fio de cabelo, irmãos? Meu Deus do céu. Talvez seja fácil atirar, difícil é acertar o alvo, né? Talvez fosse fácil. Eu vou atirar a pedra com a funda e vou acertar aí no fio de cabelo, porque é aquilo que eu falei no início, é o objetivo. Só que nem sempre nós conseguimos o objetivo. Se o objetivo é atirar a pedra, ok, mas acertar o fio de cabelo, aí não é tão simples. E é acertar o fio de cabelo sem erro mesmo, que é o que está dizendo aqui. Ou seja, não basta, irmãos, ter propósito, tem que ter foco. Tem gente que é chamada por Deus, mas está atirando para todos os lados. Lembra do curso que a gente presta para várias coisas? Numa delas a gente vai ali a certa. Mas na vida cristã, diferente da vida profissional, é diferente. É diferente. Temos que ter o foco. Qual a verdade sobre esse item de direção? É que Davi, ele venceu, irmãos, não porque ele sabia mirar, não é porque ele tinha boa pontaria, mas é porque ele sabia onde mirar de fato. Entende isso? No item 7 fala sobre a firmeza. E aí eu quero dizer o seguinte, irmãos, que só o título desse item firmeza já me diz muito, que é sobre não negociar a fé. Então diga comigo assim: não negocio minha fé. Não negocio minha fé. Daniel 3,16 diz assim, ó: haviam 3 jovens, e não dá tempo de falar a história, mas você já conhece. Sadraque, só vou ler. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. E aí o versículo 17 diz assim, ó: se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e nos livrará das tuas mãos, ó rei. De qualquer forma, irmãos, eles estariam livres das mãos do rei. Ainda que eles tivessem morridos, estariam livres das mãos do rei. Então, depois dessa palavra, o que nós precisamos saber? Preciso saber quem eu sou. Eu preciso guardar meu coração. Eu preciso viver no secreto, andar em santidade, entender o propósito e ter direção. Por que isso? Porque vai chegar o momento da prova. Quem estuda, aprende, chega um dia que tem o quê? Prova. Quem vai prestar um concurso faz o quê, pastor? Prova. Aí a pergunta é: você vai se dobrar ou permanecer de pé? Quem vai permanecer de pé, levanta a mão aí. Irmãos, Deus ele não está procurando jovens perfeitos. Deus está procurando então jovens posicionados. Deus está à procura de uma geração que diga assim, ó: eu sei quem eu sou. Fala comigo aí: eu sei quem eu sou. Eu guardo o meu coração. Eu vivo no secreto. Eu escolho santidade. Eu tenho propósito. Pode repetir aí com coragem: eu tenho direção. E agora o último para fechar, todos os itens. Eu não negocio minha fé.
Eu não negocio minha fé. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.